O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Gonçalves, executivo com cerca de 20 anos de experiência em logística, cadeia de mantimentos e desenvolvimento de negócios. E ele é CEO da GoFlux. E o tema da nossa entrevista será neutralização das emissões de CO2 na movimentação de cargas agrícolas. Rodrigo, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí e aceitar o nosso convite. Bom dia, Divino. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando aí. É um prazer participar. Vamos entender o que é essa GoFlux, essa empresa que você é CEO. Bom, vamos lá. A GoFlux, ela nasceu de várias experiências passadas nossas, minha e dos meus sócios. A gente veio do setor de logística e transporte. Eu tenho uma relação longa com agronegócio e fui diretor de logística em algumas empresas do agro. A gente decidiu montar uma empresa que conseguisse levar soluções para o mercado, sempre com base em inovação e tecnologia, ou seja, como é que a gente pode fazer melhor e diferente para ajudar as empresas que estão batalhando aí para operar melhor. E a gente surgiu em 2018 com esse propósito. Primeiro, uma plataforma digital que conecta o dono da carga com as transportadoras. A gente ouve falar muito do Uber do transporte, a gente é totalmente diferente disso. A gente é uma plataforma que conecta o dono da carga, a empresa que tem a carga, seja uma cooperativa, um produtor rural, uma trade, uma revenda, e assim por diante, uma usina, e conecta essas empresas às transportadoras. Mas conecta como? A gente faz com que o processo de contratação de frete ele funcione como se fosse uma bolsa. Ou seja, você tem mais de 200 e tantas mil transportadoras no país, por que não acessar o máximo delas e conseguir gerar uma competitividade, gerar um efeito de escala muito maior nas suas ofertas de transporte? Ainda mais no agro, que tem tanto volume, não dá para você operar com uma, duas transportadoras somente. Então, a gente conseguiu trazer essa dinâmica para o mercado de frete e, ao mesmo tempo, a gente traz muito mais visibilidade, muito mais transparência, muito mais segurança para o processo de contratação de frete. A partir daí, a coisa foi crescendo, a gente atende muito cliente grande hoje dentro do agro, a gente é líder no setor, não tem nenhuma empresa de tecnologia que atenda tantas empresas no agronegócio quanto a gente, e a gente foi desenvolvendo outros negócios a partir da conexão do frete. Um deles é esse produto novo de neutralização de emissões de carbono no transporte. Rodrigo, o que é essa tal de emissão de carbono que se fala tanto nisso? Pois é. Esse é um dos pontos bem legais do que a gente está tentando construir. A emissão de carbono é a emissão do CO2 acontece por processos até naturais. A gente, quando respira, a gente emite gases, emite CO2, emite gases que são nocivos. Então, isso acontece na respiração, isso acontece na agropecuária, o arroto, os puns que as vacas soltam lá emitem gases poluentes, assim como os veículos. E aí, quando a gente fala de transporte rodoviário no Brasil, o Brasil é um país que depende majoritariamente de transporte rodoviário, ou seja, tem muito caminhão, muita carga para ser transportada, e porque tem muito caminhão, você tem uma emissão de gases do efeito estufa muito grande. E esses gases são basicamente CO2, que é o dióxido de carbono. Isso vai para a atmosfera e é um dos gases que mais influenciam no que se chama de efeito estufa, no aquecimento global, etc. Por mais que se diga que isso não existe, etc., eu até acho que o problema não é tão devastador como pintam, mas ele existe. Ele existe de fato, e aí existem alternativas para você evitar a emissão, e também existem alternativas para você compensar a emissão, que é inevitável. Você vai ter emissão de carbono, e aí a economia e os países precisam buscar formas de reduzir esse impacto na sua atividade econômica. Eu acho que assim, são tantos termos, tantas coisas que a gente ouve hoje em dia, e isso vai ficando comum no nosso dia a dia, as pessoas começam até a repetir e tal, mas muitas vezes repete sem nem entender muito bem o que é. Eu acho que esses conceitos, colocados de uma forma didática, como você está fazendo, eu acho que é bastante importante. Então, já que você fez essa conceituação aí, o que é a tal da neutralização da emissão de carbono? Boa, boa. Vamos lá. Isso até explicando de maneira bem, bem didática, porque não dá para ficar falando termos técnicos e as pessoas continuam sem saber o que é, né? Neutralização de carbono é o seguinte: você imagina que é como se fosse a contabilidade. Tem coisas que têm crédito, outras coisas que têm débito.
Então, a gente pode estar no azul em determinadas coisas e no vermelho em outras. É a mesma coisa em relação ao carbono e ao meio ambiente. Você, quando tem uma atividade de transporte, quem já todo mundo pegou a estrada aí, a gente sabe que caminhão e carro solta fumaça, vai saindo fumaça, aquilo é poluição. Então, quando você olha sobre o aspecto de carbono, de emissão de CO2, um caminhão, uma atividade de transporte, ela gera débito, ou seja, ela emite muito mais carbono, emite muito mais poluição. Quando você vai no mato, tá na roça lá, vê aquela área verde bonita, aquela mata bonita lá intocada e tudo mais, as florestas, as árvores, elas capturam carbono. Ou seja, as árvores, elas são agentes importantes de limpar o ar. Então, quando a gente vai para a roça, vai estar no interior, está no campo, a gente sente de verdade o ar muito mais limpo, muito mais gostoso de ser respirado quando você está numa cidade grande. Porque quando você está numa região de mata, e de uma região mais verde, com mais árvores, você tem um efeito positivo. As árvores capturam, elas tiram carbono, elas limpam o ar. E aí, essa relação de um caminhão, por exemplo, que joga carbono para a atmosfera, e uma árvore, uma área de plantação de árvores, que puxa carbono, é essa conta de débito e crédito que a gente tenta equalizar. Então, quando a gente fala de emissões de carbono, quem emite são as atividades que têm essa característica. Então, o transporte, a criação de gado, a nossa operação no dia a dia, você acender uma lâmpada, etc., tudo isso gasta, joga carbono para a atmosfera. Ao mesmo tempo, você tem as áreas de preservação, árvores de uma maneira geral, que capturam. Essa conta de débito e crédito, lá há milhares de anos atrás, ela era super positiva, porque você não tinha tanta atividade econômica como você tem hoje. Com o crescimento da população e tudo mais, a emissão vai aumentando muito mais, e a gente vive num mundo, aqui no Brasil a gente ainda preserva muito, mas os outros países que falam muito de preservação ambiental já desmataram quase tudo. Então, essa conta ficou bem mais complicada. Você tem países que já não têm mais cobertura de floresta e tem dificuldade de compensar as emissões das suas economias. Aqui no Brasil, a gente tem uma baita oportunidade de ser um país ainda mais equilibrado do que a gente já é. Porque a gente ainda tem muita área de preservação, tem muita área de floresta nativa, e a atividade econômica, ela cresce, mas ela pode crescer de maneira ainda mais sustentável. Então, é básica, quando a gente falar de carbono, de emissão de carbono, é lembrar dessa continha. Tem coisas que emitem, tem coisas que capturam. A gente tem que tentar equilibrar uma e outra. Rodrigo, eu vi um dado que eu achei bem interessante. A GoFlux, né, GoFlux Carbon Free, por meio de um projeto piloto, neutralizou aí as emissões da movimentação de 25 mil toneladas de farelo de soja. Uhum. E contribuiu para a preservação de aproximadamente 84.300 árvores. Cara, como é que funciona isso? Como é que vocês chegam nesse número de 84.300 árvores? Como é que se neutraliza aí essa emissão de 25 mil toneladas de farelo de soja que foi transportado? Assim, para a gente que está do lado de fora, parece que é uma conta muito estranha, assim, não faz muito sentido. Tem que, mas de novo, porque são conceitos muito novos. Então, acho que o papel que a gente presta aqui, além de tentar ter uma contribuição real, além do discurso, é de trazer conhecimento também para o mercado. Como é que funciona? As áreas de floresta, como eu comentei antes, elas são capturadoras, elas neutralizam, quanto mais floresta, menos carbono você vai ter na atmosfera, porque as árvores estão lá chupando isso do ar. Beleza, só que para você validar isso, para você ter certeza de que isso acontece de maneira real, você tem projetos de floresta que são certificados. Esse é um ponto importante. Então, toda floresta captura carbono? Sim, mas existe um processo hoje, existe um mercado de créditos de carbono, que é como se fosse uma ação de uma empresa, é um valor, um título que você pode comercializar, o crédito de carbono. Ele só existe quando você tem uma área de floresta, X hectares, X mil hectares, onde uma empresa terceirizada, habilitada para isso, foi no local e validou, dizendo assim, olha, essa área aqui, sei lá, de 10 mil hectares, ela tem não sei quantos milhares de árvores, e elas têm uma capacidade, pela característica da vegetação, das árvores, da cobertura vegetal daquela região, desse terreno, ela tem capacidade de capturar X mil toneladas de carbono da atmosfera por ano. Beleza. Então, você tem uma certificadora, ou seja, como se fosse um cartório, digamos assim, que vai lá numa área de floresta e diz assim, olha, imagina que você
Divino tem uma área de floresta de 20 mil hectares lá na Amazônia, lá no Pará, e diz assim, não, eu quero certificar essa área. Você contrata essa empresa, ela vai lá, faz uma análise detalhada da característica da área e diz assim, olha, essa sua área aqui, ela tem uma capacidade de capturar, ou seja, de neutralizar, de reduzir carbono na atmosfera num volume de 20 mil toneladas por ano. Beleza, ela dá uma capacidade. Então, 20 mil toneladas. O que é que o mercado voluntário de carbono criou? Beleza, o carbono ele virou uma espécie de moeda. Então, quando ele diz assim que a sua área tem uma capacidade de neutralizar 20 mil toneladas de carbono, criou-se uma referência de que 1 tonelada de carbono na atmosfera é igual a 1 crédito. Então, imagina, é igual, pensa no dólar. O Brasil, $1 hoje vale R$5. Essa é uma paridade de moeda. A paridade para o carbono é 1 tonelada de carbono é igual a 1 crédito de carbono. Se na sua área, que eu comentei como exemplo aqui, você tem uma capacidade de capturar 20 mil toneladas de carbono, você tem o equivalente a 20 mil créditos de carbono possíveis. Lembra daquela conta de débito e crédito? Numa área de floresta, você é superavitário. Você tem saldo, porque você está capturando mais do que está emitindo. Nesse caso do exemplo, 20 mil toneladas, 20 mil créditos. Aí você tem do outro lado a atividade de transporte. Nesse caso do exemplo da operação que a gente fez, tem um cliente nosso do agronegócio que exporta farelo de soja para a Europa. E ele fez uma operação conosco de 25 mil toneladas de farelo de soja do Mato Grosso para Santos, de caminhão. Então, de transporte rodoviário, como eu comentei com vocês, ele é emissor de carbono, ou seja, ele emite muito mais carbono. Então, o que é que a gente faz? A gente junta uma coisa com outra. A gente calcula a quantidade de carbono emitido nessas 25 mil toneladas que saíram de lá do Mato Grosso, lá de Rondonópolis, para Santos, e diz assim, olha, essas viagens aqui, caminhão de 40 toneladas, farelo, etc., gerou uma quantidade X de emissões de carbono. Exemplo aqui, gerou 60 toneladas de carbono emitidos na atmosfera. Como 1 tonelada é igual a 1 crédito, eu vou lá, conecto com uma empresa que tenha um projeto certificado, como eu comentei, a Fazenda do Divino, que tem lá 20 mil créditos de carbono, eu falo assim, olha, eu quero comprar esses 60 créditos de você para poder zerar compensar a minha emissão de carbono. Ou seja, você que estava no débito, porque você emitiu muito carbono na contratação do transporte de farelo, comprou créditos de quem estava com a conta positiva, lá com 20 mil créditos, comprou 60. Só que tem duas coisas. Uma coisa é comprar o crédito. Comprar o crédito, teoricamente, qualquer pessoa pode comprar. Outra coisa é neutralizar a emissão. Para você neutralizar a emissão, você tem que comprovar que aquela emissão existiu. E aí a GoFlux entra. Como é que eu comprovo isso? Eu tenho toda a documentação e todas as informações de origem, destino, caminhão, tipo do caminhão, peso da carga, quilometragem. E aí eu consigo, a gente construir uma calculadora que consegue ter com muita proximidade quanto de carbono foi emitido nessa operação. E aí eu consigo falar, beleza, eu posso comprar crédito de carbono? Pode, mas neutralizar a pegada de carbono, neutralizar a emissão, somente se eu comprovar que aquela emissão aconteceu. Então, como eu comprovo que aquela emissão de carbono aconteceu, eu habilito a compra e a neutralização desse crédito. Quando o crédito ele é conectado, aqueles créditos de carbono que foram validados pela certificadora, lá, pelo cartório, digamos assim, da fazenda, quando aquele crédito é comprado e conectado com essa emissão que eu certifiquei, esse crédito ele é aposentado. Esse é um termo importante. Ou seja, o crédito que eu peguei do Divino, lá da Fazenda do Divino, ele não pode ser mais comercializado, porque ele matou uma emissão aqui. Isso se chama neutralização de carbono. Então, por que isso? Quem foi que pagou e quem foi que recebeu por esse negócio? Quem pagou foi o dono da carga, que fez o embarque, que fez a contratação do frete para exportação. E por que ele pagou? Porque para ele vender o farelo de soja para a Europa é um valor importante ele chegar para o cliente europeu dele e dizer assim, olha, cliente, essa soja esse farelo de soja que você está comprando, primeiro, ele é de áreas de plantio de soja que são certificadas, rastreadas, é uma soja que não envolveu mão de obra infantil, indígena, não está em área de desmatamento, está tudo certinho em relação à moratória da soja, etc. E
o carbono emitido no transporte dele da fazenda até o porto, ele foi compensado, ou seja, ele não agrediu o meio ambiente. Então, o cara que está na Europa comprando esse farelo, o cliente dele vai dizer, poxa, eu pago um pouquinho a mais por isso aí. É como se a gente fosse no supermercado, por exemplo, e tem lá um tomate orgânico e um tomate que tem agrotóxico. Tomate que é orgânico, que não teve defensivo agrícola na sua produção, ele é mais caro, porque ele tem um processo mais artesanal ali, custou mais caro. Então é a mesma coisa. A lógica para alguém pagar por isso é o valor que ele vai receber na ponta, além de ser uma empresa que também é preocupada com a preservação do meio ambiente e do planeta. Esse valor que ele recebe a mais é suficiente para compensar isso que ele pagou? Muito, muito. A gente está falando, só para você ter uma ordem de grandeza, o valor que é pago para comprar os créditos de carbono, certificados com a gente, etc., em relação ao valor da carga, ele dá mais ou menos 0,003% do valor da carga. Ou seja, é quase nada em relação ao valor da carga que está sendo vendida. E olha que a gente está falando de commodity, soja, milho, farelo. Não são cargas de alto valor agregado. Se fossem cargas mais caras, esse valor é ainda mais baixo. Se você estiver falando de algodão, por exemplo, que é bem mais caro. Mas, assim, pensa o seguinte, 0,003. Se esse cara consegue, se o trader consegue vender o produto dele, pelo fato de ser carbono neutro, etc., por 0,5% mais caro do que o tradicional, ele pagou algumas vezes esse valor. Ele tem margem. Então, assim, é muito barato em relação ao valor da carga. Por que não tem mais gente fazendo isso, então? Mais produtores? Quer dizer, deve ter mais produtores, mas por que não tem muito mais produtores fazendo isso, então? Porque isso está começando agora e aí tem, talvez a Golflux seja um baita veículo para isso. Primeiro, até pouco tempo atrás, o Brasil não tinha um mercado regulamentado. Recentemente, o mercado foi regulamentado do ponto de vista da comercialização de créditos de carbono. Segundo, as empresas têm uma dificuldade grande, tinham uma dificuldade grande em validar a emissão, que é o que a gente faz. Ou seja, para você comprar o crédito neutralizado, você precisa dar um carimbo de que aquela emissão aconteceu. Dando um exemplo, por exemplo, da agropecuária, o cara tem um rebanho lá de 10 mil cabeças lá no pasto. A dificuldade é você conseguir medir pela característica do rebanho, pela característica da alimentação, se é uma criação intensiva, confinado, semi-confinado, etc. Se o boi pasta muito, pasta menos, com o quanto que aquela vaca, que aquele boi emite de, por exemplo, no caso do gado, de metano ou de CO2 na criação. É difícil você medir. E aí, como você não consegue medir, você tem uma dificuldade de conseguir saber quanto você vai compensar. Compro mais crédito, compro menos crédito, e pelo fato de você não ter a medição, você não consegue fazer a neutralização com o certificado de que aquilo foi neutralizado. Trazendo para o transporte, a gente conseguiu viabilizar, primeiro, uma calculadora que leve em consideração a característica da operação brasileira. Esse é um ponto importante que só a gente conseguiu fazer. Porque se você pega um padrão internacional, você vai pegar um caminhão na Europa ou nos Estados Unidos e trazer para a realidade brasileira, é completamente diferente. O tipo do caminhão é diferente, o tipo do combustível é diferente. Aqui a gente tem mistura de biocombustível, lá não tem. O padrão da estrada, aqui você tem estrada de asfaltada, tem estrada, ainda mais no agro, não tem operação agrícola no rodoviário que não pega estrada de chão. Vai pegar, a idade média da frota é maior, a velocidade média do caminhão é menor. Tudo isso influencia. Um caminhão aqui no Brasil faz menos quilômetros por litro do que um caminhão nos Estados Unidos. Então, a gente adaptou a calculadora à realidade brasileira, seguindo um negócio chamado GHG Protocol. GHG Protocol é um protocolo internacional que determina as regras e a forma como se calcula a emissão do carbono. Só que ele tem algumas prerrogativas, alguns aspectos, que dizem assim, olha, isso aqui é a base mundial. Se você está fazendo esse cálculo na China, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, você tem que adaptar as condições locais. A gente fez isso para o transporte rodoviário. Então, a gente resolveu o primeiro problema das empresas, que era, poxa, eu sei que a minha operação de contratação de rodoviário emite uma porrada de CO2, mas eu não sei quanto. Eu falei, beleza, eu resolvo isso para você. E resolvendo isso para você, eu consigo te conectar com projetos certificadoras de projetos de carbono que são auditados. E esse é um outro ponto importante. Você não pode comprar qualquer crédito. Qualquer área, o cara vai lá e diz que tem crédito. Isso por quê? Isso tem que passar por uma auditoria, porque é emitido um certificado.
E é um certificado lá válido, que as empresas podem e colocam nos seus relatórios anuais. Então, existe uma complexidade por trás. O que a gente espera agora é que a gente consiga fazer com que esse mercado ele faça e neutralize, não milhares, mas milhões de toneladas, porque o Brasil é enorme e tem um potencial gigante para isso. Bom, você falou que é um mercado novo. Qual que você acha que deve ser o impacto dessa preservação para o agronegócio brasileiro? Eu acho assim, eu sou muito suspeito para falar do agro brasileiro, porque eu acho que a gente tem eu tenho o privilégio de trabalhar conectado com o setor mais bem organizado, mais vanguarda, melhor, mais eficiente da economia brasileira, e vai continuar sendo, mas de longe, cada vez mais. Quando a gente fala disso, dessa questão de neutralização de carbono conectada ao agro, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ser ainda mais reconhecido e limpar um pouco da imagem ruim que falam sobre o nosso agronegócio lá fora. Porque a gente aqui tem uma área de preservação média muito maior do que nos outros países do mundo, a gente tem muito cuidado em relação ao cultivo das principais culturas, em relação a desmatamento, uso de mão de obra, etc. A gente usa as melhores práticas do mundo aqui no Brasil. A gente cresceu algumas vezes em produtividade nos últimos 30 anos, em soja, milho, cana-de-açúcar, etc., com um aumento proporcionalmente muito menor da área. Então, a gente já vem fazendo muita coisa. Quando a gente adiciona a questão do carbono, como nós somos um país de transporte rodoviário, a gente tem a oportunidade de dizer assim, ó, além de tudo isso que a gente está fazendo, de crescer em produtividade, de alimentar o planeta, de ter um agronegócio que é super de vanguarda, buscando as melhores práticas, a gente ainda vai fazer isso melhorando, gerando zero de impacto no meio ambiente em relação ao carbono do transporte. Ou seja, se você vier buscar carga no porto aqui no Brasil, em qualquer porto, Santos, Paranaguá, Vitória, Barcarena, em qualquer porto brasileiro, você vai ter a oportunidade de buscar uma soja brasileira, um milho, um farelo de soja, o que quer que açúcar, com zero de emissão de carbono desde a fazenda até o porto. E isso transforma o produto brasileiro de uma maneira muito mais competitiva em relação a qualquer outro fornecedor do mundo. Então, você vai pegar os competidores mundiais da gente aí nessas commodities, vão ter dificuldade em conseguir competir, ainda maior em conseguir competir. Ou seja, a gente gera competitividade, valor e uma imagem ainda mais positiva em relação ao nosso produto aqui. Você acha, então, pelo que eu entendi, você está afirmando que isso pode mudar, melhorar a imagem do agronegócio brasileiro e, de certa forma, derrubar essa narrativa de que o nosso negócio não é sustentável. Sem dúvida, porque isso é nada mais do que uma narrativa. Se não fosse sustentável, com o nível de crescimento do agronegócio nos últimos anos, a gente já teria uma situação de desmatamento da Amazônia, isso é muito maior. Tem um outro aspecto super importante, Divino, que, assim, de novo, a Agroflux não faz isso sozinha. A gente precisa do dono da carga, do embarcador, do exportador conectado a isso. Não, beleza, eu vou comprar os créditos, eu vou vender mais caro lá fora. A gente precisa das certificadoras e, principalmente, precisa dos projetos de preservação. E aí que vai um ponto importante. Poxa, muito se fala, tem que preservar a Amazônia, preservar a Amazônia, mas aquela coisa, como é que você faz? As pessoas esquecem que a Amazônia é uma área gigantesca de floresta, etc. A Amazônia, os ecossistemas brasileiros, Pantanal, etc. Mas tem milhões de pessoas vivendo ali dentro. Então é muito fácil você estar em São Paulo, como eu estou aqui, e dizer assim, tem que preservar a Amazônia. E o cara que está lá vivendo com a família na região amazônica, na região de floresta, vive de quê? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, a única forma dele gerar dinheiro é extraindo da floresta. Então, e aí você acaba tendo um desmatamento, uma poluição, etc., oriundo da atividade que o cara tem para sobreviver. Quando você cria projetos como esse que a gente está fazendo, qual é o efeito na cadeia? Para onde vai o dinheiro? Isso é fundamental entender. O dono da carga vai lá e compra o crédito de carbono com a gente aqui para neutralizar a emissão dele, a emissão do carbono do transporte. Bem bacana. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para aquela empresa que certifica. Quem está vendendo, lembra que a fazenda do Divino, 20 mil hectares lá no Pará, esse dinheiro vai para a sua fazenda lá. E vai para a sua fazenda, renda, para que você, ao invés de ter as pessoas trabalhando na extração, na derrubar a floresta, elas passam a trabalhar para preservar a floresta. Porque aquilo gera receita. Ou seja, você passa a ter um efeito socioeconômico muito positivo para a população local. Porque é muito fácil dizer, não, como é que o cara não vai garimpar, não vai derrubar uma árvore, não vai pescar, se a única coisa que ele tem para fazer naquele local,
ele não vai fazer isso se a floresta, se a área de preservação gerar receita, gerar renda, para que ao invés deles ter um extrator, ele vire um protetor da floresta, um protetor da área. Então, isso tem um efeito cascata absurdamente positivo para preservação e para que a gente consiga ser ainda mais competitivo. Esses valores que são recebidos, eles são valores significativos que justifiquem as pessoas não derrubarem, não criarem outra atividade econômica naquela área? Eles são, e aí, por isso que, assim, eles são valores significativos, Divino, e eles são, e é por isso que existe a certificadora do projeto de preservação. Por quê? Quando uma certificadora vai numa área de floresta que vai ser certificada, ela vai olhar vários aspectos técnicos em relação à área. Perfil da árvore, perfil da vegetação, etc. Se são árvores maiores, menores, se é vegetação rasteira, etc. E ele vai olhar também um aspecto social. Qual é a comunidade que está ali dentro? Você fala de 20 mil hectares, é óbvio que vai ter gente morando ali dentro. Então, como é que é a atuação dessas pessoas? Porque essas pessoas também emitem carbono na atividade. O cara está lá, faz o feijão, queima uma lenha, etc. Está emitindo. Então, eles precisam entender a característica não só da vegetação, mas também a característica socioeconômica naquele local. Quando eles fazem isso, eles entendem e descobrem a quantidade de pessoas que vivem ali, a quantidade de famílias, etc., o impacto que essas pessoas têm, fazem o cálculo da renda necessária, etc., e como é que eles trazem essas pessoas para dentro do projeto. Porque não basta simplesmente o dono da fazenda fazer tudo isso e as pessoas que vivem no local, sejam funcionários, sejam moradores locais, não estarem engajados nisso. Então, parte do projeto de certificação envolve as pessoas que estão lá. E é somente por isso que a coisa dá certo. Porque se as pessoas não estiverem envolvidas, elas vão continuar desmatando e aquele crédito de carbono que teoricamente é gerado ali, ele vai ser cada vez menor. Então, o efeito de você ter mais empresas neutralizando as suas emissões é você ter mais dinheiro financiando projetos, e o que acontece, e o efeito disso é mais dinheiro financiando e melhorando a vida das pessoas para que elas não desmatem e tenham uma atividade de proteção da floresta, entendeu? O melhor exemplo disso no mundo é na Costa Rica, país pequenininho, só que é super preservado. A Costa Rica recebe dinheiro e a população que mora nessas regiões de floresta, ela é financiada, a sua vida ela é financiada para que eles sejam protetores. Aí você envolve atividade de turismo, etc., etc., que são características locais. Mas, de novo, é um exemplo muito legal de que não basta a gente ver assim, não, se o Brasil não preservar a floresta, o país tal vai sancionar, vai pressionar o Brasil. Cara, deveria ser o contrário. O caminho para você preservar, ele está do outro lado. Ele está como é que você cria condições para as pessoas viverem melhor e não desmatarem, não poluírem a floresta, etc. Então, essas atividades que estão ligadas à atividade econômica, que tem valor percebido na ponta, o cliente lá na Europa, no Japão, vai pagar mais caro por essa soja, por esse farelo, etc. É esse dinheiro que ajuda a financiar esses projetos na cadeia. Por isso que eu tenho convicção de que esse negócio deixa o agro mais forte e o país mais competitivo como um todo. Cara, mas numa época em que o mundo está passando por dificuldades, a inflação está alta, na Europa a situação não está muito boa, não. Eu estive lá agora, questão de 4 meses atrás, Portugal, Itália, tem muita gente morando nas ruas. Você vê que eles não estão assim, com essa bola toda economicamente, não. Esses caras, mesmo passando por dificuldade financeira, eles estão dispostos a pagar mais caro por isso? Tem, assim, existe uma questão de dificuldade financeira no mundo, mas isso é muito cíclico, né? Eu acho que a grande questão em relação a países desenvolvidos, note que eu falei Europa, falei Japão, não falei China, por exemplo. A China está crescendo constantemente há vários anos, mas existe uma questão de percepção e de conscientização de cada país, de cada mercado. Por pior que a economia europeia esteja, o nível de consciência socioambiental em relação à segurança alimentar, etc., dos europeus, dos americanos, dos japoneses, ele é muito superior. Então, já não é de hoje que as empresas e o consumidor europeu, ele tem uma preocupação muito maior do que a média europeu e americano, ele tem uma preocupação muito maior do que a média em relação à origem do alimento que ele consome, do alimento ou do produto, enfim, se aquilo envolveu mão de obra, práticas ruins em relação ao trabalho e tal. E isso mais pode até ser que enfrente algum tipo de impacto durante o período de crise,
mas as crises, elas acontecem de tempos em tempos. A única certeza que a gente vai ter, é que vai ter crise o tempo todo. De tempos em tempos vai ter alguma crise em algum lugar. Mas essa tendência não é uma tendência macro, ou seja, as pessoas e os mercados, eles vão amadurecendo, e essa vai ser uma necessidade, porque se entende que se você tiver uma prática de produção alimentar que não seja sustentável, e não sustentável do ponto de vista bonitinho da palavra, pô, não dá para você produzir no talo, no máximo, chegar em 2050 não ter mais como produzir. E aí, em 2050, o povo passa fome. Então, o grande desafio é como é que você constrói e desenvolve práticas que permitam você produzir cada vez mais e produzir sempre. Esse aqui é o ponto. Então, o europeu, ele olha de maneira muito mais estruturada, o europeu, o japonês, o americano, ele olha de maneira muito mais estruturada o longo prazo. Então, pode ser que isso, a crise, em algum determinado momento, impacte isso, só que, assim, é um mercado tão grande, tem tanto potencial, que eu acho que a curva de crescimento ela vai ser gigante e constante nos próximos anos. Rodrigo, adorei, cara. Eu comecei com muitas dúvidas, e você eliminou muitas delas, e se eliminou as minhas dúvidas, com certeza eliminou as dúvidas de muitos dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes. Valeu demais, cara. Obrigado aí pela explicação show de bola que você deu pra gente. Pô, eu que agradeço a oportunidade, pô, um prazer, uma honra participar contigo aqui, com a sua audiência, e a gente está à disposição para essas dúvidas. É bom quando a gente começa a ter mais dúvidas, né? Para que a gente gere interesse em conhecer mais o mercado, os produtos. A gente está super à disposição para continuar essa conversa, acessar o site da gente aí, golflux.com.br, em todas as redes sociais. A gente está lá trabalhando bastante para tentar transformar o Brasil e ajudar o agro a ser cada vez melhor aqui no Brasil. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Gente, que show de bate-papo, hein? Conversei com o Rodrigo Gonçalves, que é um executivo com cerca de 20 anos. Tem cara de menino, mas já tem 20 anos de experiência em logística, cadeia de mantimentos, desenvolvimento de negócio. Está no caminho de se tornar um desses bilionários aí que cria essas plataformas, esses negócios revolucionários aí. A gente vai conversar com ele lá para frente. Vocês vão ver que vai tá bem diferente. Essa empresa dele tem um futuro grandioso. E nós falamos a respeito da neutralização de emissões de CO2 na movimentação de cargas agrícolas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, cara, é porque você gostou demais. Deixa aí um like. Se não gostou também, deixa um dislike, não tem problema não. Deixa um comentário e se inscreva nesse canal. Isso é muito importante. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Até lá.